Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E aí no versículo 21, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez eu falo, também eu tenho ousadia, porque ele tá se colocando aqui como quem talvez tivesse deixado de se mostrar forte. Por isso que ele fala, como se nós fôssemos fracos, porque foi essa a impressão que ele havia deixado carimbada nos coríntios. Mas no que qualquer tem ousadia, e com insensatez eu falo isso, ou seja, estou falando agora como homem, né? Também eu tenho ousadia. Também eu tenho ousadia, ou seja, não me falta isso que esses judaizantes utilizam como vantagem competitiva. Eu tenho também essas vantagens competitivas. É que eu não exploro isso. Simples assim. Mas vamos lá. Vocês queriam? Então vamos lá. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Talvez o argumento dos outros, dos falsos apóstolos, dos que queriam escravizar aqui os coríntios com leis, com regras, seguindo a lei, são hebreus? Também eu sou. Então, deu empate aí. São israelitas? Também eu. Deu empate também. São descendência de Abraão? Também eu. Deu empate. Ou seja, até aqui está 0-0. Até aqui eles não têm nenhuma vantagem sobre mim. Porque eu também sou hebreu, eu também sou israelita, eu também sou descendência de Abraão. São ministros de Cristo? E ele vai falar que falo como fora de mim. Fora de mim. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. E agora ele vai mostrar coisas que talvez os outros não tivessem. Porque os outros eram do bem bom, né? Os outros eram os arrumadinhos, os pregadores que não queriam passar por apuros. Queriam apenas comer a gordura das ovelhas. E hoje você vê muito disso, né? Aqueles que estão sentados num trono, sentados numa posição alta e não querem de maneira alguma descer daquela posição. E ele vai mostrar então, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Porque Paulo apanhava. Paulo era açoitado por causa do Evangelho. Era açoitado por incrédulos, por pagãos e por judeus. Ele sofreu açoites. Em prisões, muito mais. Nós não temos todos os relatos, temos alguns relatos aqui no livro de Atos e nas cartas de açoites e de prisões, mas não temos todos. O que ele fala, o que às vezes é mencionado aqui em Atos dos Apóstolos e nas cartas, não é o total de problemas que ele teve. Porque realmente ele foi um para-raios, pela posição que ele ocupou nas mãos de Deus, de levar a verdade, de receber revelações, receber mistérios que estavam ocultos, até dos profetas do Antigo Testamento, ele se tornou um alvo preferido dos judaizantes para tentar, de qualquer maneira, afetá-lo, atacá-lo, tirar qualquer credibilidade dele. Em prisões, muito mais. No versículo 23, em perigo de morte, muitas vezes. Naquele tempo não era fácil você viajar pelas estradas também para uma cidade na outra. Não tinha viagem de avião, não tinha. Viajar de navio, você corria o risco de naufragar, de ser atacado por piratas. Tinha todos esses problemas, todos esses percalços, né? Não existia um policiamento você não podia ligar para ligar pro como é que é?
um, 192, 193, eu nem lembro, mas 190, nem lembro qual que é o telefone, pra você chamar a polícia. Eu estou aqui, está sendo atacado aqui. Não tinha, você não podia chamar a ambulância se tivesse se sofresse algum acidente. Muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Depois no versículo 24, ele vai falar dos açoites que ele recebeu dos judeus, porque além de receber açoites de judeus, ele também era castigado, açoitado com varas por pagãos. Ele sofria também nas mãos dos pagãos. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. O que ele ia dizer com isso? 5 quarentenas de açoites menos um. É que lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 3, diz assim: 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envilecido aos teus olhos. Então os judeus, eles tinham o costume de nunca aplicar 40 açoites, porque podia errar na conta. Então, para não ter o perigo de errar na conta, eles aplicavam 39 açoites. Por isso que ele fala aqui, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Ou seja, 5 vezes 39 açoites. Agora, quem já viu como é que fica as costas de um homem açoitado? Se você procurar na internet, você vai encontrar fotos. Como é que fica? Porque os açoites, eles rasgam a pele. Eles rasgam a pele. E se fosse o açoite feito com aqueles chicotes dos romanos, que tinha bolinha de ferro na ponta, que é o que usaram no próprio Senhor Jesus, pior ainda, cravava na carne. Então, as costas de uma pessoa açoitada, e tem fotos, você procurar na internet, você vai encontrar, é uma ruína total. A pessoa fica com a pele das costas totalmente destruída. E aquilo cicatriza, mas nunca mais volta a ser uma pele lisa, né? Então ela fica toda cortada de todos os lados por causa dos açoites. Aquilo infecciona, dá problema e tudo mais. Lembre-se, nós estamos falando de 2000 anos atrás. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Apedrejado. Nós não sabemos o que é ser apedrejado. Nós não sabemos. Inclusive, ele foi apedrejado uma vez e foi dado como morto. Foi dado como morto. Tem um relato disso lá no livro de Atos, né? Fala de um dos casos, eu acho que foi em Listra, que ele foi apedrejado, se não me engano. Mas ele foi apedrejado uma vez e 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Esse abismo aqui é a profundeza do mar, a escuridão do mar. Então ele provavelmente passou uma noite e um dia agarrado em destroços no mar. Nenhum de nós sabe o que é isso. Nenhum de nós. Eu acho que nenhum aqui jamais passou por tudo isso. Todos esses, inclusive esses que pregam por aí, que pregam na televisão, que pregam no rádio, o cara que está lá bonitinho, de terno e gravata, no ar-condicionado, no bem bom, sai dali, entra num carro de luxo e fica em hotel 5 estrelas para pregar o evangelho, ou pregar a sua igreja, né, ou conquistar adeptos para sua seita. Nenhum sabe disso daqui. Nenhum sabe. Uma vez me escreveu falando que ele queria ser um grande pregador. Eu falei assim, tá aqui, ó. Depois que você passar por tudo isso aqui, que Paulo fala, você vai ser um grande pregador. Mas ninguém quer. Essa parte aqui, não, peraí, isso aí não. Tá louco, não é para isso que eu quis ser pregador, não é? Então nenhum de nós sabe o que é sofrer pelo Evangelho. Nenhum de nós sabe o que é ter a língua cortada, como já fizeram com evangelistas em outros países do mundo, cortar a língua para o cara parar de falar.
Em viagens muitas vezes, versículo 26, em perigos de rios, em perigos de salteadores ou de bandidos, porque não tinha iluminação nas estradas, não tinha como você não tinha celular para se ligar para a polícia que estava sendo assaltado, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios. Olha só o mato sem cachorro que ele se meteu quando ele se converteu. Porque se antes ele tinha pelo menos o respaldo dos judeus, né? Ele era um homem importante, ele era um fariseu no meio do judaísmo, então pelo menos ele tinha a proteção dos sacerdotes, da guarda sacerdotal e tudo. De repente ele se converte, ele fica com o quê? Com nada. Nada. Aí se ele já era perseguido por gentios, odiado por gentios, agora ele é odiado por judeus também. E veja que é interessante isso, porque os cristãos não têm uma guarda, não é? Os cristãos não têm uma polícia secreta para proteger os cristãos. Não. Os cristãos estão totalmente vulneráveis nesse mundo. A única proteção que eles têm é do próprio Senhor. Isso é ser cristão, é ficar vulnerável. No versículo 27, ele fala em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandalize, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. A minha fraqueza. Tem um versículo aqui que ele foi baixado numa cesta, é o que ele vai falar em seguida. No final no capítulo 11, versículo 32, ele diz: em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Olha que situação humilhante. Você já pensou você ser baixado de uma muralha dentro de um cesto, escondido num cesto, para não ser preso, para não ser pego pelos guardas da cidade? Todo mundo gosta de se gloriar na sua valentia, né? Nas coisas que fez de valentia, de conquistas e tudo mais, então, mas ninguém se gloria na fraqueza. O cristão pode se gloriar na fraqueza, porque nós temos um que foi morto em fraqueza em nosso lugar. E foi na fraqueza que o Senhor Jesus venceu não só a morte, mas venceu Satanás também. Pisou na cabeça da serpente. Quando o diabo viu aquele homem fraco pregado numa cruz, ele deve ter pensado assim: acabei com ele, consegui, agora acabou, não tem mais volta. Lê do engano. Foi ali, em extrema fraqueza, que o Senhor pisou a cabeça da serpente e esmagou a cabeça da serpente. E Satanás perdeu o poder das suas presas, porque a serpente tem o seu poder nas presas, nos dentes, né, que estão na sua boca. E quando você esmaga a cabeça de uma serpente, ela perde o poder de envenenar, ela perde o poder de matar. E assim Satanás não tem mais poder sobre aqueles que são de Cristo, porque teve a sua cabeça esmagada. O diabo perdeu, né? Como fala bandido quando rouba celular, fala: perdeu, malandro, perdeu. O diabo perdeu e Cristo venceu. É claro que existe como acontece num jogo de futebol, por exemplo, o time adversário vai levando gol, tomando gol, mas o jogo está continuando, né? E quando o juiz apita, aí deu o final, é que
aí é aplaudido o vencedor. Nós estamos no meio do jogo e o diabo está levando o gol. Mas vai uma hora o Senhor vai apitar o final desse jogo e aí vamos celebrar o final. Por enquanto está o jogo aí, a bola corre de um lado, corre do outro, e o Senhor está roubando do valente. O Senhor que é o mais valente, está roubando os bens do valente. Ou seja, tirando de Satanás aqueles que foram escravizados por ele. Tem um versículo até que fala isso, né? Hebreus 2,14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Pela morte, Cristo aniquilou. Pelo fundo do poço, ele venceu. Normalmente, pela morte, a pessoa perde, né? Mas não no caso do nosso Senhor. Pela morte, ele venceu aquele que tinha o império da morte. Quem é? O diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, quando Cristo morreu e quando ele ressuscitou, não tinha mais nada o que fazer, o diabo estava perdido já. Estava perdido. E todos os dias o Senhor vai tirando das garras de Satanás os que são escravos dele, convertendo pessoas através do Evangelho da graça, não do Evangelho da lei ou das obras, como os judaizantes queriam fazer ali com os coríntios, né? E aí ele vai falar ele vai encerrar os argumentos dele lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, porque essa também é a glória que o Senhor tem, de ter vencido Satanás em fraqueza, em total fraqueza, crucificado. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.